E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? É isso. Sempre que possível, mandem notícia. Por quê? Porque o Pai continua com saudade. Vamos à reflexão de hoje. Estamos dando continuidade à leitura do livro de Apocalipse, registrado por João. Chegamos aí no capítulo 3. No capítulo 2 nós vimos que são 7 igrejas, das quais 4 receberam suas cartas, foram lidas as suas cartas. E no capítulo 3 nós terminamos a leitura das 3 últimas cartas endereçadas aí a mais 3 igrejas. E a primeira carta que nós analisamos na leitura do capítulo 3 é uma carta dirigida à igreja em Sardes. E é interessante os detalhes que cada igreja carrega, né? A primeira, nesse caso, a igreja em Sardes, diz assim, olha, capítulo 2, versículo 2, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente observa que a identificação, né, as características da igreja em Sardes é uma igreja completamente perdida, completamente fora dos desejos, das orientações de Deus. No entanto, no meio dessa igreja, existiam poucas pessoas dignas, fiéis. E é interessante que, mesmo que a grande maioria tivesse perdida, tivesse caminhando fora da presença do Senhor, o texto, a carta, diz que há esperança. A própria carta diz, se você não vigiar, virei como ladrão. Ele diz assim, olha, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Há esperança. É interessante que a informação chega. Muitas vezes, nós é que não nos colocamos no lugar correto. Nós é que não nos posicionamos de forma correta. Então, a carta à igreja de Sardes nos traz esse alerta. Presta atenção no que você tem feito. Preste atenção na forma como você tem se conduzido como igreja do Senhor. É interessante que tem sempre o remanescente fiel, né? Na igreja em Sardes tem os poucos que ainda se mantêm puros, vestidos de branco. Já a partir do versículo 7 é o início do texto da carta em Filadélfia. Qual é a característica que a gente observa na igreja em Filadélfia? Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então a gente vê uma coisa muito positiva. Por mais que a igreja pareça ser fraca, não tem força, mas ela se mantém fiel naquilo que Deus orientou. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás.
desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo vocês. Você guardou, que amo você, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. A gente observa a igreja em Filadélfia, talvez a melhor referência, a igreja fraca, pouca força, mas a promessa é que a mão de Deus é que fará com que os inimigos venham e se prostrem. Ou seja, a luta é ganha pelo Senhor, não é pela força da igreja, e sim a força daquele para quem a igreja se declara Senhor. Eu acho isso tremendo. Que mensagem para as nossas igrejas hoje, né? Que mensagem para a igreja do Senhor hoje. A partir do versículo 14, carta à igreja em Laodiceia. Uma das igrejas que apresenta talvez uma das piores características, né? Ele diz assim, olha, versículo 15, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Mas, assim porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Imagina você receber uma carta como igreja do Senhor e você está lá, muito bem, achando que é rico, carregado de uma falsa felicidade, uma pseudo-felicidade. A gente olha isso para muitos cenários das igrejas de hoje, são igrejas felizes, né? Aparentemente festivas, né? com muitos eventos, né? Nossa, parece até uma grande festa mundial, igrejas cheias, enormes. E aí o Senhor mostra que a igreja que parecia rica, ela não é rica. A igreja que parecia bela, vestidas, ornamentos, ela está nua, ela está cega e ela é uma igreja pobre. E no fundo não é uma igreja nem fria nem quente, e Deus está a ponto de vomitá-la. Aconselho, versículo 18, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Interessante quando a gente lembra de ouro, né? Falando de ouro, a gente lembra que o ouro refinado é aquele que passa pelo fogo, passa pelo fogo, passa pelo fogo. E sempre quando, após passar pelo fogo, o teste de que esse ouro está puro é justamente que ele tenha uma nitidez, um reflexo, né? Diante de quem o observa. Então, o ourives, que precisa refinar o ouro, ele sempre vai testar e atestar a qualidade da pureza desse ouro a partir do reflexo que ele dá. E aí a gente sempre lembra daquela metáfora, né, muitas vezes badalada em sermões, que o ourives, para perceber que o ouro está puro, é quando esse ourives consegue enxergar a sua própria imagem com nitidez a partir do reflexo que esse ouro vai gerar. Então a gente observa que nessa metáfora, né, nessa simbologia, o ouro refinado que se compra do próprio Deus que está orientando, a gente entende que ele está dizendo, em outras palavras, que a tua riqueza
ela depende do reflexo que é gerado a partir do olhar do Senhor. Então, se é reflexo do Senhor, a igreja precisa refletir a imagem do seu Senhor. Então, toda essa felicidade, toda essa falsa alegria, ela representava um reflexo de um Senhor que não era Deus. Quem seria o Senhor que estaria sendo refletido nesse falso ouro? Então, comprar o ouro refinado de Deus é entender que a imagem que será refletida é a imagem do seu Senhor, que é o próprio Deus. É maravilhoso a gente pensar nessas cartas e olhar para o nosso dia a dia, para os nossos passos e perceber quantas coisas nós podemos aprender e mudar e organizar, reorganizar a nossa caminhada. E quando eu digo nossa caminhada, é a nossa, não é particular. Existe uma mudança particular, né? É o nosso momento com Deus, o nosso secreto com Deus, mas a gente não pode abrir mão da comunidade. O Senhor nos chama para sermos comunidade, a igreja do Senhor, família de Deus. Família de Deus, como Jesus declarou, a família de Deus é aquela que faz a vontade do Pai. Filhos do Pai, sejamos essa comunidade que há tempo, não importa a condição, não importa o erro, das 7 cartas que nós lemos aqui, todas elas nos trouxeram esperança de que há necessidade de mudança naquilo que está errado para cumprirmos aquilo que deve ser feito. Em nome de Jesus, filhos do Pai, Deus abençoe vocês.